Olá a todos, estamos de volta com mais um resumo de filme. Neste vídeo, vou recapitular um dos filmes de suspense de 2015, intitulado Aprisionada. O filme completo pode ser encontrado para aluguel ou compra no Google Play Filmes e Amazon Prime Video. Sem mais demora, vamos direto para a história. Inspirado em eventos reais, o filme começa em Nova York, onde conhecemos um casal, Jessica e Evan, que estão voltando para casa depois de assistir a uma peça. Porém, quando chegam ao apartamento, ficam horrorizados ao ver que ele foi completamente revirado. Acontece que eles foram roubados, e para piorar, o ladrão ainda está lá e os mantém sob a mira de uma arma enquanto exige dinheiro e joias. Uma Jéssica apavorada não tem escolha a não ser entregar a carteira e o anel de noivado. Depois disso, o ladrão finalmente foge. Pouco depois, a polícia é chamada. Então, o amigo policial do Evan, Tyler, também chega e tenta ajudar na investigação. Jessica então pede para ele ser honesto e pergunta quais são as chances de realmente pegarem o ladrão, ao que Tyler responde que são muito baixas. Naquela noite, Evan está na cama dormindo quando de repente percebe que Jessica não está ao lado dele. Ele se levanta para procurá-la e logo a encontra arrumando caixas. Acontece que toda a situação deixou Jessica extremamente abalada e ela não quer mais viver em um lugar tão inseguro. Na próxima cena, vemos o casal saindo da cidade e se mudando para um bairro suburbano tranquilo. Evan está um pouco preocupado em pagar a hipoteca, mas Jessica garante que eles ficarão bem, pois ela vai trabalhar em novos projetos. Depois de levar as coisas, o casal faz uma pausa para descansar quando, de repente, ouvem a campainha tocar. Acontece que é o vizinho deles, Simon, que está vestido como se tivesse saído direto dos anos 1950. Ele oferece uma garrafa de vinho como presente de boas-vindas e beija a mão de Jessica com ousadia. Quando perguntam sobre sua profissão, Simon revela que é professor de estudos masculinos em uma universidade local. Jessica começa a rir da ideia de uma disciplina assim, mas quando percebe que ele está falando sério, pede desculpas imediatamente. No dia seguinte, Evan vai trabalhar enquanto Jessica, que é designer gráfica, se senta ao computador para mergulhar no projeto. Nesse momento, ela recebe uma ligação do amigo Oscar, que pergunta como a vida no subúrbio tem sido para ela. Acontece que os dois fazem parte de uma comunidade online que discute obsessivamente mistérios criminais não resolvidos no tempo livre. Os dois então começam a discutir algumas pistas suculentas de um caso que vinham investigando e logo perdem a noção do tempo. Na próxima cena, Evan chega em casa depois de um longo dia de trabalho, mas Jessica ainda está conversando com Oscar, então ela desliga rapidamente. Mas quando Evan descobre que Jessica nem sequer começou o trabalho e passou o dia inteiro conversando com Oscar, ele fica furioso. Ele a lembra de como ela prometeu ajudar a pagar a hipoteca, que foi por isso que eles se mudaram para lá. Jessica percebe o erro, então pede desculpas a ele e diz que vai começar a trabalhar em breve. Na manhã seguinte, Jessica percebe Simon saindo de casa, então se aproxima depressa para agradecê-lo pelo vinho. Ela também pede desculpas por ter rido do curso dele, mas ele não parece se importar. Jessica então o convida para jantar na quinta-feira, e o homem aceita animado. A cena então corta para o jantar, onde Evan e Simon estão preparando um churrasco do lado de fora. Mas aí, quando Jessica se junta a eles usando uma saia vintage, Simon a encara com uma intensidade assustadora. Evan então revela que ele faz a maior parte da comida em casa, embora Jessica seja muito boa fazendo torta de ruibarbo. No entanto, Simon não parece aprovar isso, afirmando que vem de uma casa tradicional onde o pai provia e a mãe cozinhava. O casal então pergunta se ele está saindo com alguém, e Simon responde que teve uma ex que o traiu anos atrás, mas agora está solteiro. Mais tarde naquela noite, Jessica diz a Evan que acha que Simon está mentindo sobre estar com alguém, porque ela sentiu cheiro de perfume feminino nele. Mas Evan não dá muita importância e diz que pode ser apenas uma colônia sofisticada. O casal então prossegue para ficar íntimo, mas vemos Simon observá-los de forma assustadora de sua casa com binóculos. Na manhã seguinte, Jessica está fazendo jardinagem quando percebe Simon chegando em casa. Ela corre para pedir se ele tem uma ferramenta de jardinagem mais forte, porque a dela não é forte o suficiente. O homem diz que não tem nenhuma, e Jessica percebe a grande quantidade de compras dele e pergunta se ele está fazendo jantar para alguém. Mas Simon nega e diz que odeia fazer compras. Então, compra muita comida de uma vez. Naquela noite, Jessica informa a Evan que Simon é muito estranho e que ela acha que ele provavelmente está escondendo algo. No entanto, Evan fica irritado com isso e a acusa de transformar tudo em um mistério a ser resolvido.
Ele afirma que está trabalhando em um emprego que odeia para que ela se sinta segura naquele lugar, mas parece que ela não vai se sentir segura em lugar nenhum. O casal então começa a discutir, mas é interrompido por Simon, que trouxe uma pá para emprestar a Jessica. No dia seguinte, Jessica vai à casa de Simon para devolver a pá, mas ele não está em casa. Então, ela espreita pelas janelas. Mais tarde, ela liga para Oscar e fala sobre como o vizinho Simon é tão estranho e como ele mantém as cortinas fechadas o tempo todo, como se estivesse escondendo algo. No entanto, Oscar diz que ela pode estar exagerando e lembra que ser estranho não é crime. A cena, então, corta para Simon checando as câmeras da casa e ficando feliz ao notar que Jessica tinha passado por lá. Em seguida, ele liga para ela e pede que ela vá até lá, alegando que encontrou algo que ela gostaria. Jessica concorda e logo chega à casa dele. Simon mostra um vestido antigo que comprou para ela. Isso deixa Jessica extremamente desconfortável e ela se recusa a aceitar o presente. Então, ele mostra a ela as imagens de segurança dela espiando a casa dele. Aqui, ele de repente afirma que, quando a viu assim, percebeu que ela queria ficar com ele. Isso deixa Jessica extremamente assustada, mas antes que ela consiga fugir... Algum tempo depois, Jessica acorda de repente em um quarto no estilo anos 1950 e conhece uma mulher chamada Robin, que está usando um vestido vintage. Jessica entra em pânico e tenta sair, mas encontra um código na porta que só Simon conhece. Robin então informa que elas estão no porão de Simon e garante que ela está segura lá embaixo. A pobre Jessica começa a gritar, mas Robin a avisa que ninguém pode ouvi-la e que gritar só vai deixar Simon mais bravo. Enquanto isso, vemos Simon na casa de Jessica pegando as roupas dela. Momentos depois, Evan aparece na casa. Então o cara assustador rapidamente se esconde e puxa uma arma por precaução. Mas felizmente, Evan não o percebe e sobe, enquanto Simon sai furtivamente da casa. Voltando para Jessica, ela ainda está tentando encontrar uma saída quando Simon retorna e diz que ela precisa limpar toda a bagunça. Jessica aproveita esse momento para fugir dali, mas infelizmente encontra outra porta de aço no andar de cima. A mulher apavorada grita por ajuda, mas Simon avisa que ninguém pode ouvi-la e que ela não tem escolha a não ser voltar. Quando eles retornam ao porão, Simon diz que é muito mais fácil para ela aceitar que é ali que ela deveria estar. Jessica nota algumas facas, então ele diz que pode matá-la se ela quiser, mas ela vai morrer ali embaixo com ele. Enquanto isso, Evan acha que Jessica está brava com ele. Então ele deixa uma mensagem de voz para se desculpar por ter sido rude antes. Ele então verifica a mesa dela e percebe que ela deixou o telefone para trás, o que ele acha muito estranho. De volta ao porão, as mulheres se conhecem melhor e Robin revela a Jessica que Simon costumava ser professor dela. Acontece que Robin vive ali há anos, então Jessica fica com pena dela e diz que elas precisam sair. Mas Robin se recusa, pois aceitou essa realidade como seu destino e passou a amar Simon de todo o coração. Algum tempo depois, Simon retorna ao porão com roupas vintage para Jessica. E Robin se sente um pouco mal, porque ele não comprou nada para ela. Simon até comprou uma máquina de escrever antiga para Jessica, pois ela uma vez mencionou que queria escrever um livro. Mas Jessica não se impressiona com isso e diz que não sabe o que ele fez com Robin, mas ela nunca será como ela. Momentos depois, elas ouvem a campainha tocar. Então Simon liga uma TV antiga que tem acesso ao sistema de câmeras e vê Evan na porta da frente. Jessica começa a gritar e bater na porta, mas Simon a lembra de que o lugar é a prova de som. Ele então sobe para cumprimentar Evan, que está preocupado porque não consegue encontrar Jessica em lugar nenhum. Simon explica como falou ao telefone com Jessica mais cedo, mas ela parecia um pouco chateada. Enquanto isso, as duas mulheres assistem a tudo na TV. E Robin diz a Jessica que uma parte da vida dela não existe mais, e ela precisa aceitar isso. Mais tarde, Evan, preocupado, volta para casa, onde percebe que a foto do casal foi quebrada e jogada na lixeira. Ele também percebe que Jessica levou todas as roupas e outros itens essenciais, o que o preocupa. Mais tarde, naquela noite, Tyler chega para encontrar Evan, e eles discutem o desaparecimento repentino de Jessica.
Tyler pergunta se ela estava vendo alguém, ao que Evan lembra dos amigos aspirantes a detetive dela e diz que ela era especialmente próxima de um cara chamado Oscar. Na manhã seguinte, Tyler e Simon vão encontrar Oscar na cidade e perguntam se ele sabe algo sobre o paradeiro de Jessica, mas o cara não faz ideia. Ele diz que Jessica estava muito desconfiada do novo vizinho deles, Simon, que ela achava extremamente estranho. Mas Evan acha que ela estava apenas exagerando e eles vão embora depois que Tyler pede a Oscar para ligar se achar alguma coisa. Em seguida, Tyler e Evan vão até a casa de Simon para questioná-lo sobre Jessica e ele também afirma não ter ideia de onde ela está. Tyler então menciona como Jessica suspeitava que ele tivesse outra pessoa na casa por causa das compras extras. E então, Simon astutamente diz que tinha convidado uma de suas alunas de pós-graduação naquela noite, o que ele queria manter em segredo. Evan então pede desculpas por incomodá-lo. Depois disso, os dois homens vão embora. Depois disso, Simon retorna ao porão e ordena que Jessica lhe dê o e-mail e a senha. Ela relutantemente obedece e, algum tempo depois, Evan recebe um e-mail da conta de Jessica em que ela diz que decidiu deixá-lo. Ela afirma que encontrou um homem mais compreensivo e diz que provavelmente é melhor para os dois. Isso deixa Evan muito arrasado e ele não consegue acreditar que, depois de 6 anos juntos, Jessica terminaria tudo abruptamente assim por e-mail. Enquanto isso, no porão, Simon finalmente consegue forçar Jessica a usar um vestido de dona de casa dos anos 1950. Ela então o chama de insano. Então, o homem desequilibrado a machuca, torcendo o pulso, e pede para ela não falar com ele desse jeito nunca mais. No dia seguinte, Jessica parece uma dona de casa perfeita dos anos 1950 e até cozinha um bife para Simon. Ele elogia a aparência dela e Robin parece ficar com ciúmes da nova garota. Simon então dá uma faca para Jessica cortar o bife e ela a pega. Mas então, de repente... Algum tempo depois, o homem desequilibrado acorda e se encontra amarrado a uma cadeira. Jessica começa a bater nele e exige o código da porta, mas Simon diz que preferia morrer a dar. Frustrada, Jessica pega uma faca e ameaça cortá-lo, mas nesse momento, Robin entra correndo e a ataca. As duas mulheres começam a lutar, o que dá a Simon tempo suficiente para se libertar. Ele então pega Jessica pelo pescoço e a lembra de que esse é o destino dela agora e que é melhor ela aceitar. Naquela noite, Jessica está chorando na cama quando Robin se aproxima e pede desculpas por tê-la traído. Ela diz que tinha que fazer isso, ou então Jessica acabaria como Megan. Uma Jessica chocada pergunta quem era Megan. Então Robin diz que ela foi a garota antes dela. Acontece que Megan tentou fugir várias vezes. Então Simon fez Robin matá-la e ela não consegue passar por isso de novo. No dia seguinte, Evan nota Simon com um ferimento na cabeça e pergunta o que aconteceu. Então o psicopata afirma que sofreu um acidente de bicicleta. Simon então o convida para assistir a um jogo de beisebol na casa dele e Evan aceita. Mais tarde, vemos os dois assistindo ao jogo e as mulheres no porão também os veem na TV. Jessica tenta desesperadamente chamar a atenção dele fazendo barulho com uma vassoura, mas quando Simon aponta uma arma, ela fica assustada e para. Algum tempo depois, Simon se aproxima de Jessica e diz de forma ameaçadora que se ela tentar qualquer coisa inteligente novamente, ele vai assassinar Evan brutalmente. Ele então a convida para dormir com ele e a pobre Jessica não tem escolha a não ser obedecer. A cena então corta para 6 semanas depois, onde Evan decidiu aceitar que Jessica se foi e coloca a casa à venda. Enquanto isso, no porão, Robin está furiosa com Jessica por passar 3 noites seguidas com Simon, mesmo não sendo a vez dela. Naquela noite, Simon e Robin estão na cama e ela diz a ele como Jessica confessou que ainda está apaixonada por Evan. Ela ainda diz que Jessica está planejando escapar novamente e pede a ajuda dela. Simon fica atordoado ao ouvir isso e agradece por contar antes de ir confrontar Jessica. Ele diz com raiva como odeia mentiras, já que mentiras são um câncer que precisa ser cortado. Mas então... And cancers need to be cut out. Isso apavora Jessica, enquanto Simon garante que fez tudo por ela, já que Robin teria machucado ela. Ele então começa a desmembrar o corpo morto enquanto Jessica chora e grita no quarto. No dia seguinte, Tyler recebe uma ligação de Oscar, que encontrou informações cruciais sobre Simon. Acontece que, em todo lugar onde ele ensinou, pelo menos uma aluna desapareceu. A parte bizarra é que Simon teve relacionamentos inadequados com essas alunas e foi expulso antes que as garotas desaparecessem. Ao ouvir isso,
Tyler atônito não perde tempo e vai até a casa de Simon. O psicopata o deixa entrar. Depois disso, Tyler começa a explorar a casa e também faz perguntas sobre a aluna dele, Robin. Simon não nega que namorou com ela, mas insiste que não teve nada a ver com o desaparecimento dela. Tyler logo chega à adega de vinhos, que na verdade leva ao porão, enquanto Jessica assiste a tudo pela TV. Em seguida, Tyler pergunta a Simon sobre sua outra aluna desaparecida, Megan, mas o professor afirma não conhecer ninguém com esse nome. E então, Simon faz isso. You know, the thing with guys like you is that you think you're ahead. Depois de jogar o corpo longe, Simon volta para casa e pede desculpas a Jessica por matar o policial. Mas Jessica permanece calma e o abraça, dizendo que ele fez o que precisava fazer. Dias depois, Evan finalmente consegue vender a casa. E Simon o consola, dizendo que provavelmente é o melhor. Mais tarde, Simon chega para ver Jessica e a leva para fora do porão pela primeira vez desde que ela foi mantida em cativeiro. Eles sobem, onde Simon se prepara com a arma, mas ela não grita nem tenta escapar. Ele então a leva até a janela e mostra a placa de vendido na antiga casa dela. Simon pergunta como isso a faz sentir, ao que Jessica diz que sente pena do Evan e sugere dar a ele um presente de despedida. E então, Simon diz que vai dar a ele uma garrafa de vinho que ele gosta, e Jessica concorda. Depois, Simon vai ver Evan com o vinho, e eles bebem juntos enquanto se despedem. Enquanto Simon se prepara para ir embora, Evan nota uma marca de batom na gola dele, o que o deixa chocado porque Jessica costumava fazer isso com ele quando estavam juntos. Na manhã seguinte, Jessica diz a Simon que quer assar uma torta de ruibarbo para ele hoje, ao que o homem concorda animado. Em outro lugar, Evan está se preparando para sair de casa quando recebe uma ligação de Oscar, que diz que acabou de saber sobre o assassinato de Tyler. Ele explica que, antes do incidente, falou com Tyler sobre Simon e o policial deve ter ido visitá-lo. Isso deixa Evan chocado, então ele decide confrontar o homem suspeito. Mais tarde, Jessica e Simon estão aproveitando a torta de ruibarbo no porão. E ela faz um gesto com as mãos, mas logo eles são alertados por uma sirene alta. E acontece que Evan entrou escondido na casa e está procurando desesperadamente por Jessica. Ele logo percebe o cheiro de torta de ruibarbo e fica convencido de que Jessica está sendo mantida em cativeiro ali. E isso deixa Simon furioso, então ele ameaça punir Jessica mais tarde. Na pressa, ele digita a combinação da porta com os dedos manchados de torta de ruibarbo. Depois, Simon se aproxima de Evan e começa a atacá-lo. Enquanto isso, no porão, Jessica tenta desesperadamente adivinhar o código com base nos números borrados. Lá em cima, Simon domina Evan e está prestes a acabar com ele quando Jessica descobre o código e corre para atacar Simon. Os dois começam a lutar e ela o desafia a matá-la, mas Simon se recusa e promete que vai fazê-la desejar estar morta. Nesse momento, ela pega um produto de limpeza e borrifa nos olhos dele. Ela então acerta a cabeça dele com um extintor de incêndio, mas quando ela está prestes a acabar com ele, Evan pede para ela não fazer isso. A cena então muda para um ano depois, onde vemos Jessica e Evan felizes juntos. Jessica então entra sozinha na prisão e se encontra com Simon, que agradece por ela ter falado contra a pena de morte, mas ela esclarece que não fez isso para ajudá-lo, e sim porque queria que ele vivesse como prisioneiro pelo resto da vida. Jessica então revela que publicou um livro no qual escreveu sobre o pesadelo que viveu em cativeiro. O filme termina com Jessica saindo da prisão enquanto Simon beija de forma assustadora o livro que ela deixou para trás. Obrigado por assistir, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir mais vídeos como esse.